Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Prezados telespectadores, paz seja convosco. Após 8 anos em Portugal, no Conselho de Cascais, com a Missão Pentecostal, aprove a Deus que mudássemos a nossa residência para o estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos, em agosto de 2010. O nosso programa Cristo Nossa Esperança continua sendo produzido agora neste lugar, nos Estados Unidos. Dentro do possível, estamos espalhando gratuitamente a mensagem do Evangelho ao povo de língua portuguesa. Entre em contacto connosco pelo telefone ou escrevendo para a morada que se segue. Que Deus vos abençoe. Amém e amém. Confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos Deus mal salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores finas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha
que bem cedo Jesus virá. Amém. Paz seja com todos, meu amado telespectador. Este é o programa Cristo Nossa Esperança que chega ao seu lar, em nome de Jesus. Ele tem um propósito, a glória de Deus e a salvação das vossas almas. Ao Senhor com o corinho 416, coro 416. Somente olhar a Ti, Senhor. 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 E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o corinho 478. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. E mesmo caído, Jesus me levanta. Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor, Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Eu sei que sou fraco, mas Cristo é forte. E mesmo caído, Jesus me levanta. Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor, Jesus é amor, e o amor é mais forte que a morte. Jesus é amor. Amém. Número 476, logo a seguir, minha esposa estará orando ao Senhor. Ao ouvir Jesus, a tempestade cessa. Glória a Jesus. Ao ouvir Jesus, a tempestade cessa. Ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Ao ouvir Jesus, a tempestade cessa. Ao ouvir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma
vida, iluminando a negra escuridão. Vamos orar ao Senhor imediatamente para depois ministrarmos a Sagrada Escritura. Glória ao nome do Senhor. Estamos gratos ao Senhor por estarmos na sua presença santa e gloriosa, onde podemos exaltar e adorar e bendizer o seu santo e glorioso nome. Aleluia. Vamos orar para que Deus, na realidade, abençoe os presentes e aqueles também nas suas casas nos contemplam, aleluia, através deste culto de televisão. Glória ao nome do Senhor. Que este programa, aleluia, seja uma bênção, possa ser um meio pelo qual você possa ser salvo. Glória ao nome do Senhor. Porque é para isso que a palavra de Deus chega ao seu lar, aleluia. É para lhe dar o conhecimento, aleluia. É para lhe mostrar, glória ao nome do Senhor, o poder de Deus, aleluia, através da sua santa e bendita palavra. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Senhor, porque nesta noite nós podemos exaltar e glorificar o teu nome. Podemos te dar a glória, Senhor, o louvor, a adoração, aleluia. Podemos exaltar aquele que vive pelos séculos dos séculos. Podemos, ó Senhor, aleluia, bendizer o teu santo e glorioso nome. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença santa e gloriosa neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado pelo perdão que nos concedestes no Calvário. Obrigado pela vida abundante que nos tens concedido. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nós e para nós, glória ao teu nome, e por aquilo que tu vais fazer a cada dia da nossa vida. Nós te adoramos e nós te exaltamos e nós glorificamos o Senhor, aleluia. Pedimos para aqueles que nos veem e ouvem, Senhor, para que eles sejam alertados nas suas consciências, Senhor, e possam fazer paz contigo, glória ao teu nome. Abençoa, Senhor, o teu servo, a mensagem que tens para os nossos corações, meu Deus e meu Pai, aleluia. Ajuda-nos e guarda-nos, Senhor. Dá-nos um culto maravilhoso, cheio da tua graça e do teu poder, meu Senhor. Nós te pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a Sagrada Escritura no livro de Jó. Podemos informar que possivelmente não podemos colocar toda a mensagem no tempo que nos resta, mas nós continuaremos aqui, se Deus quiser. No livro de Jó, capítulo 1, verso 8 até ao verso 21. Assim diz a Sagrada Escritura. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois labravam e as jumentas pasciam juntas a eles, e os que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto e deu nos 4 cantos da casa.
a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o Senhor. Capítulo 2 de Jó, e verso 3, diz assim a palavra de Deus: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa? Verso 7 ao verso 10. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 3, verso 11 ao verso 13. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Job 10, verso 1 em diante. Job 10, verso 1. A minha alma tem tédio de minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma, direi a Deus: não me condenes, faz-me saber porque contendes comigo. Até aqui a palavra de Deus. Amém. Faz favor de sentar. Neste dia nós queremos meditar sobre um assunto que muito possivelmente dará resposta a crentes e a descrentes em Deus, mas de modo particular a pessoas que são crentes, que passam por aflições, e aflições de um modo particular físicas nos seus corpos, com enfermidades e outro tipo de sofrimento. Não sendo tudo o que se poderia ministrar sobre o assunto, com tudo o que vamos falar, vai nos encorajar a ficar firmes em qualquer angústia ou em qualquer desânimo, a fim de, pela fé, ficarmos esperando que Deus responda ao nosso clamor e às nossas necessidades físicas ou espirituais nos nossos corpos. A Bíblia Sagrada diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, em verso 1. E Deus salva e cura hoje, como no passado, porque para Deus não há acepção de pessoas. Vamos dizer, para Deus não há acepção de pessoas. Isaías 53, verso 5 afirma que pelas pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo nós fomos sarados, e o mesmo se encontra na 1 Pedro 2 e verso 24, que pelas feridas de Jesus os crentes foram sarados. E contudo, o Salmo 90 e verso 10 diz que a vida do homem são 70 anos, e se alguém pela sua robustez chega aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. Vamos dizer, o melhor deles é canseira e enfado. Você sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas se sentem cansadas e estão enfadadas da sua vida. Eclesiastes 12 e verso 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias em que venhas a dizer: não tenho contentamento neles. Vem dias ao ser humano em que a pessoa não tem prazer no seu sofrimento, antes gostaria de partir e que o Senhor o levasse.
O que vamos ministrar sobre este assunto é para enfrentarmos em paz de espírito as dificuldades que nos acontecem e que dificilmente arranjamos respostas. Os factos são factos e não se podem negar. Aquilo que nós dissemos do Salmo 90 e Eclesiastes 12 são factos, estão escritos, é a palavra de Deus. Particularmente quando chegamos a certa idade, os corpos acusam a canseira e o enfado de viver. Fica visível. Muitas das pessoas têm que andar agarradas a umas bengalinhas para andar. É canseira e enfado. Isto é um decreto divino. Isto é uma ordem de Deus. As forças físicas perdem-se e outros têm que socorrer aqueles que estão em necessidade. A debilidade física aparece, a pujança da juventude acabou-se, as células do corpo estão morrendo aos milhares cada dia e muitos dos órgãos são afetados, bem como até as faculdades mentais, até que o pó volte para o pó e o espírito volte para Deus que o deu. Amém. Glória a Deus. Eclesiastes 12, e verso 7. Ninguém pode fugir a estes decretos divinos. Esta é a realidade. Desde que nascemos começamos a morrer. E o tempo que Deus nos dá de vida é uma escola divina e muitos crentes sofrem muito mais por não compreenderem as realidades da vida, outros até porque são capazes de apontar às pessoas, tal pessoa e tal pessoa está em pecado, é por isso que está enferma. Creio que neste estudo nós daremos uma resposta a estas coisas para que cada um de nós receba a bênção do Senhor. Portanto, o meu estudo, depois desta introdução, é perguntas, perguntas e perguntas no sofrimento. Perguntas e perguntas e perguntas no sofrimento. Como é que vamos obter respostas? Em parte, eu já dei através destas escrituras que vos temos falado e destes factos verídicos que nós não podemos de maneira nenhuma colocar de parte. E se algum sofrimento vem a nós, clamemos pelas pisaduras de Jesus. Clamemos pelas misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Amém. Ao longo da nossa jornada terrena e como crentes e servos de Deus, temos muitas vezes que enfrentar dificuldades, não só na luta pela causa da verdade, mas também lutas para nos mantermos no caminho da fé, ao enfrentar por vezes duras provas que vêm à vida das pessoas, as quais não esperávamos, até porque somos crentes em Deus, somos servos de Deus, procuramos andar o melhor que podemos diante do Senhor e nos seus santos caminhos, tentamos humanamente fazer aquilo que lhe agrada e obedecer, proclamamos a sua misericórdia, damos testemunho da sua palavra, ouvimos as suas promessas, cantamos a sua glória, a glória que a Deus pertence, oramos ao Senhor, dependendo dele, buscamos ao Senhor e buscamos as suas promessas, procuramos a sua santa comunhão, tentamos fazer a sua vontade o melhor que podemos ou pensamos e ainda, sobre tudo isto, surgem por vezes problemas aos servos de Deus que não obtemos fáceis respostas a todas estas perguntas e também este estudo não dá todas as respostas, é um pouco do muito que desejaríamos ouvir. Porquê, Senhor, esta aflição? Quantos fazem esta pergunta na hora do seu problema, na hora da sua enfermidade, na hora da sua aflição? Porquê, Senhor? Porquê esta enfermidade? Porquê, Senhor, esta angústia? Porquê este sofrimento? Quantas pessoas fazem estas perguntas ao longo do caminho e são bons servos de Deus? Há alguns milhares de anos atrás, Job fez várias perguntas a Deus acerca da sua calamidade, pois não dava para entender aquela situação, por que razão veio o sofrimento àquele homem.
A palavra de Deus diz-nos que Deus deu testemunho da integridade moral e espiritual deste homem a Satanás. Deus próprio deu testemunho dele. Louvado seja Deus. Segundo o que vemos na palavra de Deus, este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Job 1 e verso 1. Em Job 1 e verso 8, portanto, como disse, Deus dá testemunho ao próprio diabo, dizendo que não havia na terra homem semelhante a ele. Mas o que temos ouvido acerca daquilo que aconteceu a Jó, agora é muito bom nós vermos a razão porque é que aconteceu a Jó, mas ele não sabia, ou sabia? Jó não sabia. E da mesma forma há muito servo e muita serva de Deus por este mundo fora que não sabe as intenções do Senhor, não sabe muitas vezes o que nos vem à vida. Mas uma coisa devemos saber, é que Deus está em controle. Amém. Daqueles que são seus, pelo facto de que os crentes são membros do corpo de Cristo nosso Senhor. Amém. Como pode um homem com estas características ser alvo de tão grande sofrimento e de tão grande angústia? A tragédia veio à sua vida pessoal, familiar e financeira, de tal forma que a chaga afligia todo o seu corpo, desde a cabeça até aos pés, e de tal forma que ele tinha que pegar num caco de telha e raspar as feridas do seu corpo. Mas a história que nós lemos na Sagrada Escritura diz que este homem ficou firme no meio do problema, no meio da adversidade. No meio de tanta aflição, ele ficou firme. Nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá entrarei. Louvado seja o Senhor. Amém. Um homem naquela situação, sofrendo daquela forma, ainda podia louvar a Deus desta forma? Podia engrandecer a Deus, sabendo que finalmente nada é meu, nada é teu, nada era de Jó, tudo pertence a Deus, inclusivamente nós próprios. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ficar firme na hora da adversidade, aí está na realidade o problema. Com respeito à sua família, no mesmo dia morreram os seus 7 filhos e 3 filhas. Se algum de nós tivesse que passar por esta situação, como ficaria? Jó sentou-se no saco e cinza durante muito tempo, creio que foram diversos dias, se a minha memória está correta, alguns dias. Ele ficou ali sem dizer uma palavra. Foi a família, foi a saúde, foi tudo quanto ele possuía. Então nós vemos este homem de Deus próspero, temente a Deus, amando o seu próximo, e de um momento para o outro ficar destruído de tudo o que possuía, incluindo a sua saúde e até a sua esposa. Agravava o seu sofrimento tentando tocar no mais precioso que aquele homem ainda possuía, que era a sua fé em Deus. Dizia ela: ainda retens a tua sinceridade? Deus deu testemunho de que este homem era sincero. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas que boa esposa! Mas que boa esposa! Que boa esposa que, em vez de estar ao lado do seu esposo para o encorajar e dizer: olha, maior é o Senhor, vamos clamar a Deus, não, amaldiçoa a Deus e morre. Mas que boa esposa, não era? Ela tocou naquilo que era o mais importante para o servo